uma geração que aprendeu a hipervalorizar a fé. E não está errado isso, mas devemos voltar o nosso olhar para o amor, porque o amor é que nos faz alcançar as conquistas mais profundas em Deus. Se a fé é a linguagem do receber, o amor é a linguagem do dar. Se a fé é a linguagem da conquista, o amor é a linguagem da doação, da oferta. Se a fé é aquilo que me move para arrancar um monte do seu lugar, o amor é o que me move para esperar esse monte, para transportá-lo pacientemente, para que vidas sejam alcançadas. Se a fé me traz conquistas para a minha própria vida, o amor me leva a ajudar a outros a conquistarem as suas mais difíceis batalhas. Por isso um pastor não pode viver só da fé, mas ele tem que viver do amor, porque o amor entende o homem na dimensão mais profunda. O amor me leva ao outro e permite que eu participe da construção das suas vitórias mais tenras, das suas vitórias mais profundas. Somente o amor, meu irmão, me faz estar perto de você. Somente o amor me faz tolerar você. Somente o amor me faz suportar as duras situações que o ministério traz. Por isso um pastor não pode perder o amor jamais. Ele pode até ser abalado na fé, mas no amor jamais. A fé pode até ser pequena, mas o amor tem que ser grande. Você tem que aprender a amar. Temos que começar a orar na igreja dizendo: Deus, nos dá amor novamente, nos renova no amor, porque sem amor tudo isso aqui perde sentido, porque sem amor tudo isso aqui perde a graça. Você pode fazer parte de uma comunidade de fé, mas se ela não tiver amor, ela não sabe o sentido da intimidade com Deus. Você só será pleno no Senhor quando você for doação para alguém, quando a sua vida for uma oferta para alcançar a outros, para ministrar a outros. Paulo está dizendo que ainda que eu tenha o dom da fé, ele diz assim, toda a fé. Ele está falando de uma fé hipervalorizada, supervalorizada. Ainda que eu tenha toda a fé. Ele não está falando de um pouquinho de fé. Ele não está falando de um tipo só de fé. Ele está planificando a fé. Ainda que eu possua toda a fé e eu não tiver amor, então isso não tem sentido. E ele prossegue e diz assim: de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, a fé nada seria. Pastor, é possível então viver a fé sem viver o amor? É possível. Nós temos encontrado muitas pessoas vivendo só a fé, só a fé. Elas conquistam, têm carro, têm casa, elas estão materialmente bem, mas quando você se aproxima para perceber Cristo nela, não encontra Cristo, porque Cristo não está só na fé, Cristo está no amor. A fé tem que ser fé como instrumento do amor. A fé tem que ser uma experiência que faça o amor ser uma verdade na nossa vida, que faça exercícios em torno do amor, que faça incursões na direção do amor. A fé que você possui tem que ser tradução do amor de Deus no seu coração. Logo, Paulo está dizendo que o maior dom não é o dom da fé, é o dom do amor. E ele prossegue: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Irmão, você pode ser rico, pegar tudo que você tem e doar para os pobres. Se essa doação, se esse estilo, esse comportamento não estiver cheio de amor, envolvido no amor, então essa oferta não tem sentido. Quantas ofertas são postas no altar apenas por uma questão de aparência? Quantas ofertas são postas na presença de Deus? Quantas doações são feitas, mas na verdade a pessoa não está amando, não quer encontrar o outro, quer a sua própria promoção, não quer mudar a vida do outro, quer a sua própria vanglória. E o Senhor diz assim: isso perde o sentido. Você tem que viver de modo tal que o amor seja a marca mais profunda na sua vida. E como é que a gente experimenta o amor? Pelo Espírito Santo, que já foi derramado nos nossos corações. O Espírito Santo já foi dado a você, meu santo. O Espírito Santo já foi ministrado na sua vida. Você não tem por que viver uma vida de desespero. Eu tenho encontrado pessoas vivendo vida de desespero porque não experimentaram o amor de Cristo. No amor de Cristo o diabo não vence você. No amor de Cristo não há tribulação que te arranque da presença de Deus. No amor de Cristo, ainda que a sua fé, como Pedro,
que estava andando sobre as águas. Lá adiante, quando a coisa apertou, ele foi afundando e falou: Senhor, me salva. O que salvou Pedro ali não foi a fé. O que salvou Pedro ali foi o amor de Cristo. A fé de Pedro fez ele sucumbir. Naquele momento falhou, mas o amor estava ali presente. Jesus vai estar sempre presente quando você falhar, quando a sua fé claudicar. O amor dele vem dizendo: filho, eu te levanto. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode exaltar a ele nessa manhã e aplaudir ao Senhor. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se a tua fé falhar, meu irmão, o amor não falha. O amor não falha. O amor não falha. E Paulo diz: ainda que entregasse o meu corpo, que coisa há mais importante que o corpo? Entre perder o seu carro e perder a sua mão, o que você prefere? Vou perguntar de novo. Entre perder um carro e perder a sua mão, o que você prefere? Entre perder a casa e a sua perna, o que você prefere? Por quê? Porque o corpo é seu maior patrimônio. Observe que a história de Jó está toda em torno do corpo, da corporalidade. Satanás foi e tocou nas coisas de Jó. Doeu. Tocou nos seus filhos, tocou na sua mulher, tocou nos seus bens. Doeu a alma. Mas Jó continuou dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás se aproximou de Deus e falou: foi fácil, essa foi fácil. Eu toquei nas coisas dele, eu quero tocar agora nele, porque tocando no corpo ele vai te negar. Aí ele veio, colocou um câncer de pele em Jó e falou: agora esse homem de fé está acabado. Só que ele esqueceu que Jó não tinha um relacionamento com o Senhor apenas de fé. Jó amava ao Senhor. Diga comigo: Jó amava ao Senhor. Aleluia. Pergunta ao seu vizinho: e você ama ao Senhor? Esse é o desafio. Sabe por que o pastor Daniel não foi embora quando as lutas vieram, quando a perseguição se levantou? Não foi porque a sua fé era muito forte, mas porque o seu amor para com as ovelhas, para com Deus, era muito forte. E é o amor que nos mantém de pé. Você pode exaltar a Deus essa manhã. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor que nos mantém de pé. O amor que nos levanta de toda a crise. Deus falou: vai lá, arrebenta ele. Agora tem uma coisa, porque quem manda é Deus. Diga comigo: quem manda é Deus. Não toque na vida dele. Você não tem moral para tocar na vida desse moço. Esse homem me ama. Satanás foi lá e tocou na pele de Jó e ficou esperando. Agora ele vai tocar. Aí Jó conversa: aleluia, eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra. Aleluia. Ainda que ele se levante contra mim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele diz: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu os conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou andando contigo, eu estou cirandando contigo, eu estou brincando contigo, eu estou vivendo ao teu lado, eu estou te amando numa dimensão tão profunda, mas tão profunda, meu Senhor, que eu jamais vou me apartar da tua presença. E a Bíblia diz que Jó, no caco, na cinza, começou a exaltar a Deus, dizendo: Deus seja louvado, Deus é Senhor da minha vida, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas se você ama o Senhor, você pode dar um louvor a Ele no meio dessa crise, porque o amor nos mantém de pé. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele mais uma vez. Deus seu louvor ao Senhor. Se você ama o Senhor, você o adora na crise. Aleluia!
E se você pegasse esse maior bem, esse patrimônio que é o seu corpo, e queimasse em favor de alguém, e não tivesse amor, Paulo diz, de nada aproveitaria. Por isso que é um risco ser pastor sem amor. Porque não adianta doar a vida pelas ovelhas sem amor, que de nada no final se aproveitará. Pastores aqui presentes, a palavra de Deus está dizendo que vocês têm que amar para que ao final se aproveite a nossa obra. Nós temos que amar para que no final, quando tudo chegar ao fim para nós, que o Senhor colocar o peso na balança, a gente tenha proveito de alguma coisa. Porque é o amor que é considerado diante de Deus. Não são os nossos feitos. Não foi ou não é a capacidade que você tem de operar milagres. Porque muitos dirão, Senhor, eu curei em teu nome. E o Senhor vai dizendo, eu não conheço você. Eu nunca amei você com profundidade, nem você me amou com profundidade. Você é um estranho para mim. Sabe o que eu acho mais encantador? É que Jesus disse, o pastor, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas dar a vida aqui está incluso no contexto do amor. E Ele nos chama para sermos repetidores dEle. Jesus nos chama para sermos repetidores dEle. E Paulo diz que se você pega o seu corpo e coloca à disposição e não tiver amor, ainda que você queime esse corpo que é o seu mais rico patrimônio, você perderá tudo, perderá o corpo e perderá a motivação, porque você não teve amor. O amor põe à prova as nossas ações. O amor põe à prova a nossa condição de ovelha. O amor põe à prova a nossa condição de ministros. O amor filtra o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que discursamos. O amor é o filtro. Se você não ama, meu irmão, você está perdendo tempo. E o Senhor nessa manhã quer corrigir o nosso paradigma. O nosso paradigma não é a fé. Jesus disse, vós sereis conhecidos como os meus discípulos pelo vosso amor, quando vos amardes uns aos outros. Ele não disse que nós seríamos conhecidos pela capacidade de fé. Ele não disse que nós seríamos conhecidos pela quantidade de milagres que acontecem dentro da igreja. Ele não disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pela quantidade de profecias possíveis na igreja. Ele disse que nós seríamos conhecidos pelo amor, do quanto nós nos doamos uns pelos outros, e o quanto o amor é verdadeiro na minha vida, de modo que o amor põe à prova tudo que somos. E o texto prossegue, o amor é paciente. O amor verdadeiro é paciente. Você é paciente, irmão? Sabe esperar em Deus? Essa luta que você está passando, você está sabendo confiar em Deus, está sabendo suportar o que Deus está permitindo você passar. O amor é benigno, ele promove o bem, ele constrói o bem. Está você operando o bem em favor das pessoas, dos outros que Deus tem posto do seu lado? Esses dias eu estava lendo um livro, disse que um jovem queria saber de um sábio qual era a coisa mais rica e mais importante da sabedoria. E ele então vai até o deserto onde esse sábio morava, num palácio muito grande. E quando ele se aproximou do sábio, o sábio chegou para ele e disse, olha, você entrou aqui à minha procura, eu queria saber se você já olhou tudo à sua volta. Ele disse, não, eu entrei aqui tão concentrado querendo conversar com o senhor que não deu tempo. Disse que o sábio pegou uma colher, colocou umas gotas de óleo dentro da colher e disse, você tem que andar na casa, conheça todo o palácio, a estrutura inteira. Você não viu nada, então saia para ver, mas por favor, não derrame o óleo que está nessa colher. Ele saiu tão concentrado para não perder o óleo, para não derramar, que ele não conseguiu ver nada. Ele rodou a casa inteira, mas olhando para a colher para não derramar nenhuma gota. E quando ele voltou, ele achou que o objetivo mais profundo era não derramar o óleo. Ele voltou e disse para o sábio, eu estou aqui de volta, aqui o óleo, eu não derramei nada.